Olá, muito boa tarde. Portugal vai presidir ao Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade a partir de janeiro de 2014. Um facto inédito na história dos cursilhos em Portugal, que analisamos no programa Eclésia de hoje. São para isso convidados do programa Eclésia o cônego Francisco Serra Coelho, assistente espiritual do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade, e Francisco Manuel Salvador, presidente do Comitê Executivo do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Cônego Serra Coelho, eu pedi-lhe uma apresentação mesmo que sucinta deste movimento dos Cursilhos de Cristandade, do seu objetivo e o seu dinamismo que tem em Portugal. O objetivo dos Cursilhos de Cristandade é essencialmente estar nos ambientes humanos mais diversificados, com uma presença humanizante. O Evangelho tem sempre a preocupação, e a sua mensagem é exatamente esta: a grande dignidade da pessoa humana enquanto Filho de Deus. A descoberta desta dimensão de Filho de Deus é irradiante depois de humanização. No local onde se trabalha, onde se vive, onde no dia a dia, no metro quadrado de cada um acontece o cotidiano, aí se pretende que se seja um elemento vertebrador da sociedade numa linha de humanização. Dirige-se particularmente às famílias este movimento? Dirige-se a toda a gente, a todos os adultos. Nós não definimos uma idade para se fazer o cursilho de cristandade, uma idade mínima. Quando se tem problema de adulto, pode ser exatamente com 18 anos, que se sente a dificuldade da busca do sentido da vida, do preenchimento de um vazio existencial, de uma periferia e de uma ausência de motivações para a doação e para a entrega diária da vida. Então, é para essa pessoa o curso de cristandade. Homens, mulheres, é feito o curso de cristandade, ou é vivido, os homens com homens, as mulheres com mulheres. Porque, de facto, há uma psicologia diferente e um encontro pessoal a fazer na intimidade com Deus, mas também na relação com os outros, e os homens e as mulheres, apesar de uma sociedade hoje muito marcada pela convivência dos diversos géneros, é todavia ainda importante esta realidade do masculino e do feminino na psicologia humana. Francisco Manuel Salvador, o cônego Serra Coelho falou aqui numa expressão, fazer um cursilho de cristandade. O que é que acontece, de facto, nestes cursilhos? Eles consistem em quê? Bom, fundamentalmente é um retiro espiritual que nos permite fazer a experiência na nossa própria vida de um encontro muito pessoal, primeiro connosco mesmos, numa profunda reflexão, depois um encontro com os outros que nos rodeiam, porque não estamos sozinhos no mundo, e depois finalmente um encontro muito estreito, muito íntimo com a pessoa de Cristo. Os cursilhos de cristandade são cristocêntricos, isto é, têm no seu centro Cristo, e é para ele que tudo converge num cursilho. São 3 dias de uma experiência muito rica, muito condensados, mas que permitem, de facto, fazer esse tipo de experiência que marca normalmente uma vida de alguém que por um cursilho de cristandade passa. A estrutura é muito parecida, a metodologia dos cursilhos de cristandade vai-se repetindo em cada cursilho? Os cursilhos são todos diferentes, porque feitos com pessoas diferentes, naturalmente, mas o seu método é igual, e é igual já desde a sua fundação. Embora aqui além tenha havido divergências, e por isso mesmo o Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade irá procurar, ou anda à procura, de fazer uma uniformização dos critérios e das formas de atuação, mas os cursilhos têm uma dinâmica e uma muito própria, um carisma muito próprio, que se repete de cursilho para cursilho. Tem um conjunto de ações que são executadas e que, enfim, as pessoas são convidadas a participar, e cada um faz à sua maneira, e daí os cursilhos acabam por ser diferentes, mas no seu fundamental, na sua mecânica, na sua organização, são sempre iguais, digamos assim. A graça do Senhor, que está sempre presente, é igual sempre para todos, é em quantidade mais do que suficiente, cada um é que a recebe da forma como bem entende, e portanto os cursilhos têm
digamos que, dinâmicas diferentes, conforme também, e consoante o conjunto de pessoas que lá está, se são homens de uma maneira, se são senhoras de outra maneira, se são mais novos, se são mais idosos, enfim. Mas a mecânica é sempre igual. A figura do sacerdote, qual é a sua especificidade neste movimento? O movimento dos Cursilhos de Cristandade tem o que nós podemos chamar um carisma fundacional. E este carisma fundacional é eminentemente laical. Foram leigos que, em 1944, sentiram o apelo de contribuir para um mundo melhor. E perceberam com clareza que o mundo melhor começa no coração de cada homem. Quando o coração humano se transforma e se humaniza e tem um sentido profundo de doação, de serviço, de gratuidade e de justiça. E é exatamente esse punhado de jovens, na altura bastante jovens, que iniciam este trabalho com a ajuda de um sacerdote ancião, um homem de 80 anos. Nós anunciamos a palavra de Deus pelo facto de sermos batizados. É o nosso ser cristão, a nossa identidade, que nos leva exatamente a fazer a proclamação da palavra. E o padre é batizado. Eu, como batizado, estou com os meus irmãos batizados. Faço a proclamação. Exerço o ministério, sobretudo na reconciliação, no sacramento da penitência e na Eucaristia. Depois são os leigos que anunciam a outros leigos? Fundamentalmente. Nós podemos dizer que uma equipa responsável que realiza um cursilho de cristandade é composta por cerca de 11 pessoas, normalmente 2 sacerdotes, ou um sacerdote e um diácono permanente, e 9 leigos. Normalmente é esta a proporção. De 15 comunicações, a que nós chamamos rolhos, numa designação muito tradicional, a proclamação de algo que não é nosso, a boa notícia, o cavaleiro que abre o rolo e proclama a notícia de que o rei manda dizer que este ano que há, sei lá, uma benesse para o povo. Por isso, o rolho são 15 rolhos, 5 proclamados por sacerdotes ou diáconos permanentes e 10 por leigos. É um trabalho em conjunto e, ao mesmo tempo, numa grande fidelidade a um carisma que nós acreditamos que vem do Espírito Santo. Por isso, no essencial do cursilho, nós temos uma atitude de fidelidade porque achamos que não é nosso. O curso de cristandade não é só humano. É muito importante a parte humana, que é o nosso testemunho de vida e a nossa alegria, mas o dom é de Deus. Acontece esta nossa entrevista no contexto, enfim, da Assunção por parte de Portugal, da coordenação internacional dos cursilhos de cristandade, e daí que interessa, creio eu, perceber um pouco a organização dos cursilhos. Desde logo em Portugal há os cursilhos de cristandade, estes retiros, como chamou, mas acredito que existe uma organização que presida a sua coordenação. É assim, o movimento dos cursilhos de cristandade, como aliás qualquer outro movimento, tem a sua raiz fundamentalmente na diocese. Portanto, são os bispos que autorizam a existência dos movimentos nas suas dioceses, e o movimento dos cursilhos de cristandade não faz à regra. Portanto, é eminentemente de cariz diocesano. No entanto, e, portanto, existem secretariados diocesanos nas diversas dioceses, e no nosso país existem em todas as dioceses, desde 1960 que tem-se vindo a expandir e que, enfim, digamos que até ao final dessa década atingiu todas as dioceses praticamente de Portugal de então, e é a nível diocesano, há um secretariado que, enfim, coordena os movimentos de cada uma das escolas de responsáveis que existem nessa diocese. A nível nacional existe, não direi uma cúpula, mas uma organização que congrega representantes dos 3 núcleos, Norte, Centro e Sul, e um comitê executivo, um comitê permanente, que assume a liderança, digamos assim, chamando-se Secretariado Nacional, que não tem outra finalidade que não seja apenas ajudar a que os diversos secretariados diocesanos possam ter uma caminhada tranquila, harmoniosa e que não haja diferenças de atuação de diocese para diocese. Depois, a nível internacional, esses secretariados nacionais, que existem, enfim, nas mais diversas nações, e recordo que há cerca de 60 países com cursilhos de cristandade, por volta de 60, um bocadinho mais do que 60, agora não posso precisar se são 61, se são 62, porque há alguns países em que os secretariados nacionais, enfim, não
não dão acordo de vida, mas esses secretariados nacionais agrupam-se por continentes. Portanto, existe um grupo europeu que congrega toda a Europa e a África, existe um grupo asiático, um norte-americano que apanha, portanto, não só os Estados Unidos, Canadá e Caraíbas, e um grupo latino-americano que apanha toda a América Latina portanto, esses 4 grupos que se reúnem independentemente, congregam-se em torno deste mesmo objetivo no Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade, que é presidido de 4 em 4 anos por um país que é rotativo, e, portanto, desta feita coube ao Grupo Europeu indicar a presidência, e o Grupo Europeu elegeu Portugal como sendo, de facto, o país que irá orientar nestes próximos 4 anos este organismo. E a nível nacional... A responsabilidade fica em Portugal ao presidir ao Comitê Executivo do Organismo Mundial? A responsabilidade é aquela que nós lhe conseguirmos dar de dinâmica, porque é assim, o organismo, como eu referi, tem apenas exclusivamente a única função que tem é procurar harmonizar e dinamizar no sentido que o movimento tenha a mesma linha e a mesma orientação em todo o mundo. Mas eu queria, se me permite, fazer aqui assim uma referência que é importante. O movimento dos Cursilhos de Cristandade nasceu na ilha de Maiorca nos anos 40 e nasceu pela fome que havia nessa altura no mundo de uma renovação cristã. Nasceu numa época pré-conciliar. Digamos que foi precursor do Concílio Vaticano II em muitas coisas. No início dos cursilhos, quando se começaram a fazer cá em Portugal, e eu recordo bem porque os meus pais participaram num dos primeiros cursilhos e, portanto, vivi muito por dentro essa dinâmica. Eu era ainda muito jovem, tinha 12, 13 anos de idade e, portanto, lembro-me de haver um choque grande entre uma igreja mais conservadora e uma igreja mais dinâmica, que quase que chamavam progressista e que vinha, em grande parte, pela ação dos cursilhos de cristandade. Neste momento, e portanto nessa altura, o movimento teve uma expansão extraordinária e foi avassalador a sua presença e em muito colaborou para que o Concílio Vaticano II fosse entendido, fosse posto em prática na medida do possível e assim continuou durante muitos anos. Neste momento em que Portugal assume esta presidência, dá-se a coincidência se é que há coincidências nestas coisas, de estarmos a viver um outro momento extraordinário na Igreja. Um movimento em que o mundo tem a mesma fome de uma Igreja viva, presente na sua vida, e que, face à falha completa dos sistemas económicos, dos sistemas políticos, que têm sido, enfim, muito notória em todo o lado, a queda do comunismo, a falência do capitalismo, como se está a observar, as pessoas viram-se ansiosas por algo. E eu penso que poderá ser através da Igreja, irá ser através da Igreja, que irão encontrar aquilo que tanto as preocupa. E tenho a certeza que o movimento dos Cursilhos de Cristandade tem uma palavra muito grande a dizer nisso. É um movimento de vanguarda, é um movimento de primeira linha, um movimento que não chama para si louros, não anda enfeudado nas altas esferas das coisas, mas que está no terreno, nos ambientes, como dizia o Cônego Senra, no dia-a-dia, e que poderá dar resposta àquilo que é o apelo do Papa neste momento. Abrir as portas, sair do templo e ir à procura, na periferia, daqueles que andam à procura de Deus. É o programa do Comitê Executivo que... Eu gostava que fosse. Nós ainda não reunimos, ainda não temos esse programa, mas eu, sinceramente, nas minhas orações tenho intimamente pedido ao Senhor que nos ilumine. Seja essa oportunidade. E eu julgo que Ele me está a dar esta resposta. Por que não avançar com esta linha bem definida?
o movimento dos Cursilhos de Cristandade, resposta neste momento para os problemas do mundo, como vanguarda, como primeira linha dos anseios do Papa. É um desafio. É um desafio. E é um desafio, Cónigo Serra Coelho, que pode ser apresentado agora na Austrália. Começa na próxima quarta-feira o 7º Encontro Mundial dos Cursilhos de Cristandade. Portugal pode aparecer com um programa e com um desafio deste género? Tem que aparecer. Porque um Encontro Mundial dos Cursos de Cristandade é um dinamismo impressionante. Eu tive a felicidade de participar em Seul, na Coreia do Sul, num destes encontros, que me marcou como grande acontecimento que junta multidões vindas do mundo inteiro, dezenas de milhares de pessoas, sobretudo na loteria de encerramento desse grande encontro mundial, que foi no Estádio Olímpico de Seul, cheio de gente, não é? Dezenas de milhares de pessoas. E é uma proposta que aparece com um dinamismo de alegria e de esperança enorme. Jesus Cristo como uma resposta à ansiedade do homem. Os Cursilhos de Cristandade ultrapassam, de facto, as portas do templo e o adro, e vão mesmo lá longe, não é? Aonde está a pessoa concreta, muitas vezes com a sua vontade muito grande de encontrar uma luz e um sentido. E Portugal vai fazer sentir exatamente a todos os cursilhos a convocatória do Papa Francisco. É necessário ir ao encontro daquele que está de longe e que precisa de uma palavra que é, no fundo, um convite e, ao mesmo tempo, uma prova de amor e de amizade à sua pessoa que ali espera. Nós queremos imprimir ao movimento um dinamismo fundamentalmente evangelizador, mas não numa marca, que podíamos dizer assim, funcionalística, ou seja, marcado por uma estrutura pesada. Não, é o encontro pessoa a pessoa, naquilo que é a amizade e no âmago da amizade que é a confiança. Na metodologia que marcou a origem do movimento, e isto pergunto porque há já de facto experiências ou concretizações que se distanciam dessa origem, das origens? Sem dúvida. O carisma fundacional do movimento dos Cursilhos de Cristandade tem depois que se inculturar. O caso da cultura anglo-saxónica, por exemplo, onde as comunicações são muito breves, muito incisivas, muito pessoalizadas. E este diálogo com a cultura anglo-saxónica, ou, por exemplo, com os países asiáticos, a questão da América Latina, tudo isto traz aos cursos de cristandade propostas de renovação na fidelidade. Aquilo que cabe ao Secretariado Mundial, chamemos-lhe assim, este organismo mundial, é cuidar da fidelidade, mas ao mesmo tempo promover a renovação na fidelidade. Na sua opinião, porquê é que Portugal terá sido escolhido? Eu penso que há um dado interessante que é relacionado com o ano do nascimento do pioneiro, do iniciador dos cursos de cristandade, Eduardo Boninho, um leigo de Palma de Maiorca, que nasce exatamente em 1917. Portanto, é o centenário do seu nascimento, que coincide com o centenário das aparições de Fátima. Nós desejamos todos muito que o Papa, pelo menos em 2017, venha celebrar 1917. Até pode ser que venha a Portugal antes, mas este centenário das aparições de Fátima são esperançosos naquilo que é a vinda do Papa. Pode acontecer que, por ocasião da vinda do Papa, e Eduardo Bonin nasce em maio, que o mês de maio seja marcado por um encontro mundial dos cursos de cristandade. Em Portugal, sendo o 4º ano, ou seja, o último ano das funções deste organismo mundial, que poderá ter a possibilidade de juntar em Fátima, enfim, gente vinda de todo o mundo, dos cursilhos de cristandade. Pensa-se que cerca de 11 milhões de pessoas viveram esta experiência, que neste momento estarão cerca de 6 milhões a 7 milhões ligados aos cursos de cristandade. Há 50 anos que se vem vivendo, não é? Portanto, 11 milhões, muitos dos quais já partiram para a casa do Pai. Tem sido um trabalho renovador da Igreja, porque muitos dos outros movimentos, as paróquias, os organismos diocesanos, contam com pessoas que um dia se encontraram com Cristo ou renovaram o seu encontro com Cristo num cursilho de cristandade. É um movimento essencial para o primeiro anúncio e um movimento fundamental para a renovação da Igreja. Francisco Manuel de Salvador, um programa para estes 4 anos com a presidência do Comitê Executivo a terminar com o Encontro Mundial em Fátima seria, enfim, um programa que todos desejariam. Seria há muito trabalho pela frente. Vamos ver como é que vamos implementar todas as ideias, mas contamos com uma ajuda preciosa e isso tranquiliza-nos. Enfim, quando
me convidaram para este cargo, eu senti que se fosse por mim nunca poderia aceitá-lo, porque não tenho capacidades. Mas como eu tenho a certeza que o Senhor nos há de ajudar e nos há de iluminar, a nos encontrar meio para fazer tudo aquilo que é necessário fazer. E eu penso que mais do que aquilo que nós queremos fazer, importa aquilo que é preciso fazer. E isso, com a ajuda do Senhor, com a iluminação do Espírito Santo, há de ser conseguido com certeza absoluta. Não tenho dúvida nenhuma que irão ser 4 anos de grande trabalho, porque dentro destes 4 anos há 2 obrigações. Uma é fazer uma reunião dos grupos internacionais, daqui por 2 anos, e outra fazer ou um encontro mundial ou uma ultreia mundial. Ultreia é um encontro de todos aqueles que participaram no cursilho, um encontro festivo. E aí Fátima 2017 Fátima 2017 é uma certeza, não temos absoluta dúvida nenhuma, que é o melhor sítio e o mais indicado para se realizar qualquer coisa. Mas entre uma coisa e outra, entre este momento e esse momento, há muito trabalho a desenvolver e eu penso que a mensagem tem que chegar a todos os secretariados diocesanos onde se realizam cursilhos de cristandade, e são centenas, aliás, são milhares, só no Brasil são umas larguíssimas centenas onde se realizam cursilhos de cristandade. Tem que chegar esta mensagem. Os cursilhos de cristandade têm que ser vanguarda, têm que ser primeira linha. Porque, como dizia há pouco o Cônego Senra, este movimento é um movimento que dá o ensejo a muita gente de depois se integrar na Igreja. Mas dá muito mais do que isso. Dá um ensejo das pessoas na sua vida, no seu ambiente, na sua profissão, com os seus amigos, com os seus colegas, darem testemunho da sua fé. Sem vergonha, sem respeitos humanos, completamente libertos daquilo que é, enfim, o tolhido de quem sente que tem a sua fé interior, mas não tem que revelar. Não, quem passa por um cursilho de cristandade gosta de revelar que é pessoa de fé e que vive de acordo com essa fé. E aí, por certo, estará o essencial de um cursilho de cristandade. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Desejo-vos felicidades para esse trabalho de coordenação internacional dos cursilhos de cristandade e obrigado por estarem neste programa onde apresentamos os desafios colocados aos responsáveis pelo movimento dos cursilhos de cristandade que assumem a coordenação internacional a partir de 2014 e durante 4 anos. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.